É um grande privilégio estar servindo a Paz Curitiba e a aliança, né, que nós temos com os nossos pastores. Então, muito obrigado, pastor Jackson, né, e a pastora Meila, por esse convite. E para mim é sempre uma alegria, né, vir falar de ministério infantil. Então, vem com muita paz no coração. Eu na verdade, estou aqui me divertindo, né, porque a bagagem, né, que nós temos e aprendemos. Então, é muito bom poder compartilhar todos esses princípios com os irmãos. Amém? Então, glória a Deus. Eu queria passar um vídeo para vocês, começar com um vídeo que viralizou, eu acho que foi no início desse ano, alguma coisa assim, então eu queria que você assistisse esse vídeo. Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que já que tá uma comida. A gente lê. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus? É por isso que nós estamos aqui. Você viu uma criança ali de 2, talvez da idade do meu filho, 2 anos, com uma percepção tão grande já de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus. Parece ser algo tão infantil, né? Vamos brincar com o Senhor, mas é uma percepção espiritual e com certeza alguém passou isso para o coração dessa criança. Ele aprendeu com alguém a ouvir a voz de Deus. E melhor ainda, quando esses valores de intimidade, de comunhão com Deus são transferidos pelos pais e também pela igreja. Amém? Queridos, ontem nós aprendemos sobre como nós devemos valorizar as crianças, porque o Senhor Jesus, Ele nos repassou essa missão. Então nós falamos ali, né, que Jesus falou: deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque deles é o reino dos céus. Então no dia de ontem nós falamos de diversos impedimentos que muitas vezes nós colocamos com respeito ao ministério com crianças, com respeito às crianças. Quantas vezes nós impedimos elas de se achegar a Jesus, de conhecer o coração do Senhor? Então ontem nós desconstruímos algumas mentalidades, alguns argumentos que muitas vezes nós utilizamos para impedir as crianças de se achegar a Jesus. E o nosso foco de hoje vai ser a construção da visão que Deus tem para essa geração, para a geração de crianças, e qual é o nosso papel em Deus para nós continuarmos sendo um suporte para essa geração. Acompanhe comigo a leitura de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Se tem uma coisa que nós queremos ver, principalmente o pai que cresce na igreja, que cresce na presença do Senhor, quando ele tem filhos, se tem uma coisa que esse pai quer ver, é ver os seus filhos cheios do Espírito Santo. É ver os seus filhos transbordando da vida do Senhor, sim ou não? A alegria que você tem, por exemplo, de ter um filho na fé, um discípulo, crescendo na jornada com o Senhor, sendo cheio do Espírito Santo. E quanto mais, uma alegria maior é quando os nossos filhos, que nós geramos, eles serem cheios do Espírito Santo. E essa promessa é uma promessa feita lá no Antigo Testamento e é uma promessa que já se cumpriu. O Espírito Santo, ele já foi derramado. E toda promessa, né, nós podemos tomar posse das promessas, confessar e tomar posse de cada uma dessas promessas. E esse texto diz: nossos filhos profetizarão.
Então, profetizar no Novo Testamento significa liberar uma palavra que encoraja, liberar uma palavra que edifica e liberar uma palavra que consola. Diga assim comigo: encorajar, edificar e consolar. E quem aqui não quer ver o seu filho, né, seja ele uma criança, adolescente ou jovem, liberando a palavra de Deus nos seus lábios, liberando para os outros uma palavra que encoraja, uma palavra que edifica, uma palavra que consola. E você, como pai, pode liberar essa promessa: os meus filhos profetizarão. É assim que eu oro sobre os meus filhos. Daniel e Esté profetizarão. Eu libero sobre eles essa palavra. Então começa conosco, começa com os pais. Veja os seus filhos, veja os filhos que caminham aqui pelo ministério com crianças, como crianças cheias do Espírito Santo. Enxergue assim essa visão celestial de Deus para os seus filhos. Amém? Êxodo capítulo 10, versículo 8 e 9, ali naquela história das pragas, ali no Egito, a Bíblia diz: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos. Diga assim comigo: todos. Os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então esse capítulo aqui de Êxodo 10, ele descreve a luta de Moisés ali com o faraó para sair do Egito, dizendo: olha, Deus nos deu uma ordem para nós celebrarmos uma festa no deserto. E no meio daquelas pragas, né, as pragas já haviam começado, porque o coração de faraó os impedia de sair do Egito, ficava duro, endurecia. E na 7ª praga, né, o desafio aqui, né, a palavra de Deus, o que Deus colocou no coração de Moisés, porque faraó disse: olha, todos podem ir, todos os adultos podem ir, mas os filhos, as crianças não poderão ir com vocês. Vocês vão ter que deixar as crianças para trás. Então nós temos aqui um ponto importante: o faraó, ele entendia a importância das crianças. Então as trevas, né, faraó representa que as trevas, elas sabem muito bem o potencial de uma criança. Mas graças a Deus também Moisés era um homem cheio de entendimento espiritual. E Moisés, ele se recusou deixar as crianças para trás. Ele disse: não, nós não vamos deixar os nossos filhos, as nossas filhas para trás. Eu recuso essa ideia, eu recuso esse argumento. Os nossos filhos não vão ficar. Eu posso ouvir um amém? E essa deve ser a nossa mentalidade como igreja. Nós não vamos deixar os nossos filhos para trás. Moisés, ele sabia muito bem a importância daquela próxima geração, porque foi essa geração de crianças que ele falou: não vão ficar para trás. Foram essas crianças que cresceram e entraram de fato na terra prometida, porque você sabe que os pais foram incrédulos, murmuraram, reclamaram, criticaram, e Deus disse: somente a outra geração é que tomaria posse daquela terra prometida. Então foram essas crianças que entraram na terra no mandamento do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, queridos, vocês com certeza, né, nós acabamos de ter as Olimpíadas, né? Quem acompanhou as Olimpíadas, levanta a mão. Você com certeza acompanhou aquela prova, né, que é a corrida de revezamento. Olha aí a imagem, né, da corrida de revezamento. Não é só corrida, né? Também tem prova de cavalo, prova de natação, com esse mesmo intuito, que é uma equipe,
fazendo, né, tendo um objetivo de, logicamente, né, chegar em primeiro lugar, mas revezando a ponto de entregando, né, no caso na prova ali de corrida, repassando o bastão na mão do outro. Se o bastão cai, a equipe com certeza ela não vai recuperar o time da prova, né, ela vai perder. E essa é uma visão de Deus para nós, de que nós temos uma missão, nós temos um papel em Deus, de nós transicionarmos para as próximas gerações, de nós transicionarmos para os nossos filhos os valores do reino de Deus, para nós transicionarmos os princípios do reino de Deus. E o tema da nossa palavra de hoje à noite é transição geracional. Diga assim comigo: transição geracional. E a pergunta para mim e para você nessa noite: o que é preciso para criar uma geração de crianças que vão continuar a missão da igreja depois de nós? É lógico que nós estamos aguardando a volta de Jesus, quem sabe daqui a pouco, não sabemos, mas enquanto Ele não volta, nós temos essa missão, nós precisamos passar o bastão, nós precisamos transicionar os valores e os princípios do reino. E meu primeiro ponto com você aqui nessa noite é: transmita um legado. Diga assim comigo, primeiro ponto: transmita um legado. Salmo capítulo 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos. Diga assim comigo: contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esse é o texto principal do nosso tema, né, como igreja da Paz Church 2024, legado que transforma. Então, ao longo desse ano, né, quem foi na conferência ali em São Paulo, nós temos ouvido, né, sobre a importância da transmissão de um legado, da transmissão de valores, né? Então, nossa igreja, já há quase 50 anos, né, com uma liderança abnegada, com uma liderança que tem transmitido a nós, né, o pastor Jackson, que está há mais tempo, né, então nós temos recebido dos nossos líderes essa bagagem, né, valores, paixão pelo reino, paixão por Jesus. Então existe um ouvir de Deus, existe um chamado de Deus, um falar do Senhor para os nossos dias, para a nossa igreja, sobre essa importância de transmitirmos os valores, de transmitirmos para a próxima geração, de passarmos o bastão para os nossos filhos. E todo esse legado, né, por exemplo, na nossa igreja, é um legado fundamentado na palavra, estabelecido nos valores da família. E você sabe que legado, diga assim comigo, legado. Legado é tudo aquilo que você recebe de outro e tudo aquilo que você consequentemente também vai repassar a outras pessoas. Então nós todos vamos passar um legado, todos nós vamos transmitir um legado. Seja um bom legado, em nome de Jesus vai ser esse legado que você vai transmitir para os seus filhos e para essa geração, ou infelizmente um mau legado. Então todos nós vamos transmitir um legado. E nesse texto que nós lemos de Salmo 78, a Bíblia diz que nós não podemos esconder, que nós não podemos ocultar da próxima geração os feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Nós não podemos assim, né, pegar como esse presente, como se ele fosse nosso, e enterrássemos ele, escondêssemos, dizendo, não, ele é só meu. Pelo contrário, nós precisamos dar continuidade, né, compartilhar com a próxima geração. E nesse Salmo 78, no versículo 1, olha como Deus, Ele dirige essa mensagem para o seu povo. Ele diz no versículo 1, povo meu, repita isso comigo, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer.
Então, esse salmo, completando ali com o versículo 3 e 4 que eu já li, a começar aqui pelo versículo 1, Deus está convidando o seu povo a abrir o seu entendimento, a abrir os seus ouvidos, a abrir os seus olhos, para a nossa missão de alcançar a próxima geração. E no versículo 3 e 4, eu falei, vocês quando nós estávamos lendo, nós demos ênfase para a palavra contaremos. Mais uma vez vamos falar esse verbo, contar, contaremos. Repita isso comigo, contaremos. E contaremos, lá no português, essa conjugação, ela está em qual pronome, em qual conjugação ali? Ela está no eu, no você, no eles, ou ela está no nós? Então repita isso comigo, nós. Mais uma vez, nós. Então quando a Bíblia está falando aqui, povo meu, nós contaremos, a Bíblia não está apenas dizendo que essa missão é somente dos pais, conquanto realmente há uma responsabilidade dos pais de transferir legado, de transferir ensino, de transferir valores, de transferir paixão por Jesus. Mas de acordo com esse texto que nós estamos lendo, Deus está falando nós, povo meu. Quem aqui é povo do Senhor, dá um glória a Deus. Então essa responsabilidade de transmitir legado, de transmitir princípio, de transmitir valores, recai sobre os seus ombros. Ah, pastor, eu ainda sou um adolescente. Sim, recai também sobre os seus ombros. Ah, eu já sou vovozinho, os meus netos, os meus filhos já saíram de casa, os meus netos moram longe. Deus está falando, nós, é uma missão para todos nós, é algo que nós devemos nos atentar. Então esse salmo, o comando, a direção do Senhor para nós, está dirigido a toda a igreja, a todos os crentes. E dirigir e falar o quê? Nós temos a missão de contar o projeto de Deus, o projeto que Deus tem para a humanidade. Então essa transmissão de valores, ela é feita de forma coletiva. Ela é feita em primeiro momento aqui com os pais, dentro do lar, e também no coletivo, e também no nós. Diga assim comigo mais uma vez, nós. Então todos nós temos responsabilidade de contar a verdade de Deus para as nossas crianças. Então eu queria ilustrar aqui com um voluntário do Ministério com Crianças, o Caio. O Caio era voluntário como monitor de corredor no domingo de manhã, Então, numa igreja, que tem um mega ministério com crianças, é importante também ter pessoas monitorando os corredores. E certo dia, o Caio monitorando o corredor, ele notou o Timóteo, uma criança que havia saído da sala de aula para ir ao banheiro, e o Timóteo saiu muito bravo da sala de aula. E o Timóteo, ele não estava no espírito na igreja. E aí depois de sair do banheiro, o Caio, o monitor do corredor, veja que ele era o monitor de corredor, ele não era professor, ele estava auxiliando o ministério como um diácono ali no corredor. O Caio, ele se abaixa para o Timóteo e ele pergunta para o Timóteo o que tinha acontecido. Então é tão importante nós conversarmos, olhando nos olhos ali da criança, não de cima para baixo, mas olhando nos olhos da criança. E aí, Timóteo, está tudo bem com você? E aí o Timóteo abre o coração, abriu a portinha do coração dele para falar para o Caio o que tinha acontecido. E ali naquele momento, o Caio pôde falar, olha, não fica assim, ou seja, contornar toda aquela situação, ministrando a verdade do reino para o Timóteo. A raiva do Timóteo passou, o Timóteo voltou para dentro da sala de aula. Então naquele momento ali, como um adulto responsável, o Caio teve a oportunidade de transmitir para aquele garotinho a verdade do reino de Deus. Em vez de deixar ele simplesmente naquele momento de raiva, falando, não vai passar, deixa que Deus toma conta dessa criança, não. Pelo contrário, ele fez a diferença, ele realmente abraçou aquele menino e ministrou e compartilhou o evangelho, a verdade do evangelho com aquela criança. E é assim que a igreja de Jesus, ela deve funcionar. Não apenas os pais, como eu já disse, mas todos nós, diga assim, todos. Mas todos nós,
quando as crianças entram pelas portas da igreja, seja na igreja ou na célula, nós temos essa responsabilidade de cuidar bem das nossas crianças, de transmitir os valores do reino de Deus às nossas crianças. Então eu queria contar para você como funciona, né, lá em Palmas, e eu creio que esse valor, essa cultura também já está no nosso meio, já está acontecendo aqui na Paz Curitiba, mas lá em Palmas, durante os anos nós desenvolvemos uma cultura realmente de pensarmos o ministério com crianças como sendo uma responsabilidade e um desafio de todos, para todos nós. Então nós, ao longo dos anos, fomos motivando, mobilizando, agindo em torno de envolver toda a igreja no ministério infantil. Então nós temos lá em Palmas a cultura, todos servem no Paz Kids. É isso que sempre estamos repetindo e sempre estamos vivenciando. Então diga assim comigo: todos servem no Paz Kids. Então, em vez de ser, né, um pequeno grupo de pessoas que estão às vezes servindo lá de forma tão penosa, mas quando nós compartilhamos com toda a responsabilidade, se torna leve, se torna agradável, se torna muito bom essa transmissão de valores. Então todos nós lá em Palmas, nessa mentalidade, e eu preciso todos os anos continuar comunicando essa verdade ao coração da igreja. Sempre que o pastor Jackson vai lá, o pastor William aproveita para descer a posição de tio de novo e ir para o Paz Kids. E eu achei tão interessante que em março desse ano, quando eu estava recebendo as crianças na porta da sala de aula, um homem, né, um pai de uma criança, ele virou para mim e falou desse jeito: agora sim, eu acredito que toda a igreja serve no Paz Kids. Sabe por quê? Porque ela viu o pastor da igreja servindo lá no ministério com crianças. Eu, logicamente, não fiquei surpreso, mas realmente a minha intenção de estar lá, é lógico, é amar as crianças, transmitir esse senso de responsabilidade, mas eu gostei muito de ouvir aquilo. Agora sim, eu acredito que todos servem no Paz Kids. Então nós, né, de repente você, líder, né, talvez por causa das diversas escalas e outros ministérios que você está, talvez não vai dar para você estar lá, mas você pode mobilizar, você pode dizer: é importante, talvez eu vou abrir mão de uma escala em algum dia. E sabe o que eu faço? Eu intencionalmente uso as minhas redes sociais nesse sentido, porque quando nós descemos lá para o ministério com crianças, ninguém nos vê, né? É incrível que até o pessoal da mídia esquece da gente, sabia? Será que aqui é assim também? O pessoal da mídia tem que descer lá no Paz Kids para tirar uma fotinha, né? Como às vezes eles nos esquecem, aí eu vou lá, né, no meu celular, né, então nesse dia específico, né, vesti o colete e falei: olha aqui, hoje a minha missão é aqui no Paz Kids. Só isso. Posto na minha rede social, né? Então, para que realmente as pessoas, elas vejam, lógico que eu não estou lá só para me aparecer, né? Eu estou lá com a motivação de gerar essa cultura, né? E de trazer vida de Deus para o coração das nossas crianças. Então diga assim comigo: transmita um legado. Mais uma vez para o pastor beber uma água: transmita um legado. Nosso segundo ponto aqui: e se falharmos? Vira para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta para ela: e se falharmos? Eu acho maravilhoso esse momento, o momento que todo mundo fica descontraído, né? Salmo 78:8: eles não serão como seus antepassados. Eles quem? A geração que for bem instruída, né, que recebeu o bastão. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O Salmo 78 também faz um alerta para nós. Se nós não vigiarmos, se nós falharmos na transmissão, né, no nosso papel de transmitir um legado, nós vamos também passar pelo que o povo de Deus e na sua história passou.
Porque o povo de Deus, ele teve alguns exemplos de fracasso, de fracassar nessa transmissão de valores. Olha o que a Bíblia diz, né? E é o texto que o pastor Jackson compartilhou aqui um pouco mais cedo, Juízes 2, capítulo 10 ao 11, né? Quando a Bíblia dá ênfase numa mesma verdade, é porque Deus quer falar. Então, quando um versículo é lido mais de uma vez no mesmo culto, é porque Deus quer falar, amém ou não amém? Leia comigo Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Versículo 11, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Então olha só o que esse texto diz, eles fizeram o quê? O que o Senhor reprova. Diga-se comigo, eles fizeram o que o Senhor reprova. Então quando nós, diga mais uma vez comigo, nós. Então quando nós falha na missão de transmitir um legado, é isso que acontece, nós abandonamos o Senhor. Quando nós falha na missão de transmitir um legado, nós falhamos e o resultado disso é abandono ao Senhor. Então a maioria hoje dos países ali europeus, que foram extremamente visitados por um mover de avivamento nos séculos passados, hoje essas nações, elas são consideradas como nações pós-cristãs. Então talvez, quem aqui já foi na Europa? Levanta a mão. Eu não fui ainda, só o piloto me falou. Mas dizem que essas pessoas que visitam ali Inglaterra, Suíça, Alemanha, eles chegam nesses países que foram visitados extremamente por ondas de avivamento nos séculos passados, e hoje as igrejas, grandes templos que foram feitos ali, hoje servem de boates e hoje servem de bares. O que aconteceu com essa geração, com esses países? São nações hoje pós-cristãs, porque não sustentaram o avivamento que foi derramado sobre aquele país, porque falharam na transmissão dos valores. Veio aquele grande mover de avivamento, mas não se atentaram em dar continuidade em um avivamento que é sustentável. Então eles não produziram sucessores, e foi isso que aconteceu aqui na época do livro de Juízes. E todas as vezes que eu chego nesse livro de Juízes, o meu coração aperta, porque eu falo assim, Senhor, mas como eles falharam, né? Eles estavam num ritmo de conquista tão importante, conquistaram toda a terra que Deus os deu, mas todas aquelas conquistas, toda aquela, né, glória que eles tiveram, todos os recursos que eles ficaram tão fartos, mas porque eles perderam o Senhor, abandonaram o Senhor, eles começaram a se acomodar. Então já estava muito tranquilo, eles já tinham conquistado tudo, e depois daquilo eles falaram, está tudo bem, está tudo certo, conquistamos. Mas a Bíblia diz que eles começaram a fazer alianças, existia um comando de Deus para que não se envolvessem com povos estrangeiros, não fizessem acordos, alianças, não fizessem amizade com outros povos, mas eles não começaram a dar muita atenção nesse mandamento que havia sido transmitido pela outra geração. Eles falaram, o que tem a ver isso? Vamos fazer mesmo essas alianças. Mas a Bíblia diz que essas alianças, o resultado disso, eles começaram a ceder à idolatria, e não ceder à idolatria, mas eles também começaram a perder financeiramente, eles começaram a ser saqueados, perderam território, né? Tudo aquilo, eles começaram, além de perder dinheiro, né? de serem atacados nessa área financeira, mas também perderam a autoridade, a ponto de que a Bíblia diz que eles não tinham mais força para resistir os seus inimigos. O que significa isso? Derrota. Então existia um quadro de derrota, e é isso que vai acontecer em nome de Jesus, não vai em nome de Jesus não vai acontecer conosco, mas se nós não vigiarmos, se nós não transmitirmos valores, a futura geração, né, que vem atrás de nós, eles vão ser derrotados.
Satanás vai derrotar, eles vão perder a autoridade. Então Juízes 2:10 diz: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então alguém falhou na transmissão dos valores. Então nós não queremos que Deus seja esquecido, amém? Nós não queremos que o nome do Senhor seja esquecido. Nós não queremos ser uma igreja de pessoas que vão envelhecer, de 70 anos e perguntar: cadê as crianças? Cadê os mais jovens? Cadê os nossos sucessores? Nós não vamos ser assim. Nós vamos permanecer com a mentalidade de Moisés, dizendo: nós não vamos perder os nossos filhos. Os nossos filhos, eles irão conosco, eles irão tomar posse da terra prometida. Posso ouvir um amém? Então aqui nesse Salmo de Asaf, o Salmo 78, nós aprendemos que nós devemos transmitir esses valores, que nós devemos ser um modelo de fé para os nossos filhos, porque nós queremos evitar que os nossos filhos, eles se percam, eles abandonem o Senhor. Eu não quero que os meus filhos abandonem o Senhor, que os meus filhos percam o Senhor. Então começa hoje o meu trabalho. Não preciso esperar que eles se desviem para eu ficar desesperado fazendo jejum e campanha na igreja. Eu preciso começar o trabalho hoje, enquanto eles são uma massinha mole, enquanto nós podemos realmente tocar os seus corações. Então tem uma história que aconteceu numa aldeia, e nessa aldeia havia o hábito dos homens saírem para caçar, e essa aldeia ela era na beira de um rio com muita correnteza. Um rio muito caudaloso, com muita correnteza. Os homens saíram para o trabalho e as mulheres ficaram com as crianças. E aí certo dia, uma criança caiu naquele rio de correnteza. E a criança começou a gritar: socorro, socorro! E aí as mulheres, as mães, começaram a perceber que aquela criança, e elas também: socorro, socorro, nos ajudem. E havia ficado um homem que não foi trabalhar naquele dia, e aquele homem saiu correndo, pegou uma corda, amarrou em sua cintura, e ele disse: segurem a corda, e ele, caiu no rio nadando para salvar aquela criança. E ele foi, imagine, uma cena de filme, ele indo atrás daquela criança, naquela correnteza, e o menino lá se afogando. E aquele homem pega aquela criança, e quando ele pega a criança, ele diz: segurem a corda, puxem a corda, puxem a corda. Mas as mulheres que haviam ficado lá, elas nem perceberam que havia uma corda, que ele tinha amarrado uma corda, que ele tinha pedido para segurar a corda. Qual foi o resultado dessa história? O homem e a criança morreram afogados, porque ninguém percebeu lá do outro lado que havia uma corda para segurar. O que representa isso? Nós temos crianças aqui na Paz Curitiba, sim ou não? Nós temos professores no Paz Kids que estão pulando lá para salvar a criança, sim ou não? Sim. Mas nós temos também muitos homens e mulheres aqui que não vão falhar na missão de segurar a corda lá do outro lado. Posso ouvir um amém? Então há pessoas aqui, há essa necessidade, vocês precisam ficar atentos. Eu vou segurar essa corda, eu vou fazer o que for possível para que realmente eu não perca essa geração. Então, meus queridos, o que você pode fazer? O que você pode fazer, Nós perguntamos, e se nós falharmos? O que você pode fazer para nós não falharmos? Você pode dar suporte, você pode encorajar, você pode engajar, você pode dar apoio, você pode dizer, para a nossa líder aqui do Paz Kids: olha, conta comigo um fim de semana, estou à disposição para ser um diácono, para ajudar ali, porque nós já temos os pastores, os profetas lá que estão profetizando. Eles jejuam, eles oram, eles vão preparar o material. O que nós precisamos é que você vá para lá ajudar com a dinâmica da sala, ajudar os professores, os pastores que estão lá. Nós precisamos desses que vão realmente segurar a corda, desses que vai dizer assim: não, eu quero equipar essas salas com uma melhor estrutura. Então, pastor, conta comigo, eu quero ofertar aí, eu quero ofertar uma televisão 50 polegadas,
Então você pode de diversas formas segurar essa corda. Aí eu posso ouvir um amém? Então nós não podemos falhar nessa missão. Em terceiro lugar, nós também temos nas nossas mãos o poder de ensinar e de modelar. Diga assim comigo: ensine e modele. Então Salmo 78, versículo 7 diz: eles porão, eles quem? A futura geração, os nossos filhos. Se nós não falharmos nesse papel de transmitir os valores, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Então nessa corrida de revezamento do reino de Deus, vence quem consegue transmitir os valores, transmitir corretamente o bastão, transmitir corretamente o que Deus é, o poder de Deus, os seus feitos e as suas maravilhas. E o que nós devemos fazer para nós acertarmos nessa missão de repassar o bastão? Como nós vamos ajudar os nossos filhos a desenvolver, essas crianças que estão no Ministério com Crianças, a desenvolver uma paixão pela missão? Então nós vamos examinar esses dois pontos aqui que nós podemos desenvolver, né? Que as crianças podem desenvolver paixão por Jesus e que está nas nossas mãos isso, ensinar e modelar. Então, dentro desse ponto aqui, ensine, diga assim comigo: ensine. Então o que nós vamos ensinar? Fazer massinha de modelar, pastor? Não, apesar de que isso é muito importante, mas nós não estamos lá para ensinar as crianças a fazer massinha de modelar. Então o versículo 4 diz: o que nós vamos contar para a próxima geração? Nós vamos contar os louváveis feitos do Senhor, nós vamos transmitir para eles os nossos testemunhos. Vocês vão contar: olha, papai e a mamãe passou por uma grande tempestade, mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor ouviu a nossa voz e nós saímos da tempestade com louvor. É isso que nós vamos transmitir para os nossos filhos, é isso que nós vamos falar do poder de Deus. Olha, né, a nossa filha, eu sempre ensino a minha filha a orar, e principalmente quando está doente. Então impõe as mãos sobre ela e declara: Senhor, eu declaro o poder de Deus sobre a vida da Esther, né, e ela seja curada em nome de Jesus. Então é tão lindo quando há uma criança enferma na igreja e a gente fala assim: filha, vamos orar por essa criança que está enferma. E aí a minha filha, né, ela certa vez colocou a mão na Luana, na minha esposa, e ela colocou assim: Senhor, em nome de Jesus, que todo mal saia da mamãe, em nome de Jesus. Ela só fez essa oração, a mãe dela melhorou, né, passou ali, aquela dor saiu, né, e quando nós vamos orar por outras crianças, ela também: Senhor Jesus, que o meu amiguinho, que a minha amiguinha seja curado, em nome de Jesus. É isso que nós devemos transmitir aos nossos filhos, as maravilhas do Senhor, o poder de Deus, que nós temos um Deus que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Então nós estamos aqui não apenas para entreter as nossas crianças, não é para ficar passando lá, né, um vídeo, uma bobeirinha assim, não. Nós estamos aqui para nós ensinarmos as nossas crianças a amar a Deus. Então aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 7, a Bíblia diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Vamos dizer esse versículo 7: ensine-as com persistência aos seus filhos. Quando eu li esse texto esses dias, eu falei: Senhor, eu preciso ensinar esse versículo para os meus filhos. Estava compartilhando com os pastores ontem, na mesa, né, quando nós sentamos para a mesa todos os dias no café, nós personalizamos esse versículo para a nossa família, né? Meu sobrenome é Delfino, então eu ensinei para os meus filhos: ouça, ó Delfinos, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu coração.
Todos os dias nós estamos inculcando, eu quero que os meus filhos amem o Senhor. E por isso eu estou inculcando nele, dizendo: o nosso Deus é o único Senhor. Então é isso que nós devemos ensinar, tanto no Kids, como também em casa, com muita persistência, com muita perseverança. Ensinando os nossos filhos, como nós estávamos falando aqui no Tadel sobre o Life Kids, se as células são importantes para os adultos, as nossas crianças desde já também precisam aprender que elas devem salvar os seus amiguinhos para Jesus. Então, ter células para crianças também é muito importante, porque esse senso da missão também deve ser conferido e repassado ao coração dos nossos filhos. E olha que o currículo, que os nossos filhos aqui no Pasquides aprendem, é um currículo que eu certa vez ouvi lá de Palmas, do pessoal ali na Escola de Missões Planetárias, os professores adultos dizendo: olha esse material, eu estou aprendendo mais ainda que as crianças, porque é um material assim tão cheio da palavra, sobre as armas do Espírito, sobre os dons do Espírito, e até os adultos aprendendo coisas assim ali com as crianças. Então nós não podemos, meus queridos, brincar de ser crente, ensinar as nossas crianças a brincar de ser crente. Tem uma religião em ascensão na Europa, que ensina os seus filhos a decorar o seu livro sagrado ainda criança. E se você pergunta para um jovem de 18 a 25 anos, se ele sabe decorar do seu livro ali da sua religião, eles sabem de cor. Por quê? Porque eles tiveram pais intencionais. E é isso que nós devemos aprender com essa religião em ascensão, que veio do Oriente Médio para a Europa, porque eles têm pais intencionais, eles entendem o valor de transmitir, os valores lá da religião deles, aquilo que eles acreditam. Nós sabemos que a única verdade é a verdade da palavra de Deus, mas nós podemos fazer isso igual com os nossos filhos, nós podemos fazer isso igual com os filhos de outras pessoas, porque a missão é para todos. Vamos dizer nós, a missão é para nós, para todos. E em segundo lugar, aqui nesse terceiro ponto, esse modelar. Diga assim comigo: modele. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, a missão é um conjunto, além dela ser ensinada, ela também deve ser vivida. Então você pode falar 1000 palavras para os seus filhos, mas se eles não verem o modelo acontecendo, vai ser que nem aquela expressão: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então nós devemos aprender a ensinar seu modelo e os nossos filhos aprenderem com esse modelo, imitar esse modelo. E a pergunta que eu tenho para você: se você também é um modelo que pode ser seguido, se os seus filhos estão sendo modelados por uma pessoa cheia do Espírito Santo, por um homem, por uma mulher cheio de amor, cheio da vida do Senhor. Queridos, eu fui modelado, eu considero esse homem aqui como um pai na minha vida, mas eu tive pai também até os 12 anos, eu sou filho órfão, e minha mãe me contou uma história, pastor, que enquanto ela e meu pai, eles não nos tinham ainda, meu pai sempre teve um amor pela obra de Deus, meu pai natural, e quando eles eram jovens, a igreja deu uma oportunidade para eles de cuidar de uma igreja recém-plantada. Eu sou goiano, de Porangatu, ali no norte de Goiás, e uma cidade que ficava a 40 quilômetros de Porangatu, e eles desafiaram os meus pais a cuidar dessa igreja implantada ali. E sabe quantas pessoas tinha naquela igreja recém-implantada? Uma família, com 2 pessoas e 2 futuras crianças, que na verdade nem tinha crianças ainda. E os meus pais saíam de Porangatu, eu tenho 37 anos, há 37 anos atrás, quando nem asfalto tinha, e eles saíam a 40 quilômetros para cuidar de uma família só, nessa igreja recém-implantada. E aí minha mãe falando isso, eu falei: gente, olha, pastor, quantas igrejas nós começamos, eu e Luana ali, Porto Nacional, Divinópolis, quando nós tivemos uma célula em Divinópolis, lá Lagoa, quando a gente foi para Lagoa, Miracema.
Então, o que eu estou querendo te falar com isso? O meu pai me modelou com seu exemplo. Quando ele ia, mesmo eu sem saber, sabe? Aquele DNA celestial, né? Que vem de pai para filho também, as coisas boas que são transmitidas. O meu pai me modelou por causa do exemplo. Então, quando eu soube, uau, meus pais saíam a 40 quilômetros na estrada de terra para pastorear uma família, né? Para ser amigos de uma família, para falar de Jesus para uma família. Então, esse modelo transmitiu ao meu coração. Então, algumas coisas que eu fiz, eu nem sabia, nem lembrava disso. Implantamos outras igrejas lá na nossa região, né? Mas porque existia um modelo do qual eu me inspirei e segui esse modelo. E é isso que os nossos filhos, as crianças, elas estão vendo. Elas estão realmente vendo e são carentes de modelos a serem seguidos. Então, quando nós servimos ao Senhor, né, nós inspiramos as pessoas, nós estimulamos as pessoas a fazer o mesmo também. Por isso que eu falo, se você é um líder e você vai para o ministério com crianças, e você diz, olha, hoje é o dia da nossa escala no ministério com crianças, você modela outras pessoas também. Eu posso ouvir um amém? E eu queria concluir essa ministração te contando uma história real de uma família ali da nossa igreja, do João Pedro. Olha, o João Pedro, ele e a sua família, eles eram católicos. E o João Pedro sempre perguntava, o João Pedro devia ter uns 6 anos, ele sempre perguntava para o seu pai, olha papai, de qual igreja nós somos? Ele sempre perguntava isso para o pai dele, de qual igreja nós somos? Mas eles iam assim, em uma igreja aqui, outra ali, e ele sempre perguntava, papai, de que igreja? E o pai meio que gaguejava assim, nós somos mas não tinha eles não tinham uma igreja. Então eu queria que você colocasse aí a primeira foto aí, pode colocar, primeira foto. Olha ali, essa mocinha aqui, ó, é a filha do pastor Jackson, a Ana Lídia, né? O João Pedro, esse rapazinho em cima da Ana Lídia. E aquele rapazinho atrás do João Pedro, foi o coleguinha que chamou o João Pedro para a célula. Então o coleguinha, né, ficou chamando, e criança evangeliza criança, o João Pedro foi para essa célula da Ana Lídia. E o pai do João Pedro deixava ele na porta da célula sempre. E depois de cada célula, o João Pedro ficava evangelizando o seu pai, porque o pai perguntava, e aí, o que teve lá na célula hoje? E o João Pedro falava, olha, que foi bênção, né, e que Deus tinha falado com ele, e ele ficava ali evangelizando o seu pai, com as coisas que ele tinha aprendido ali na célula. E houve um dia, né, que o José Elias, né, que é o pai do João Pedro, ele falou, hoje nós vamos para a igreja, porque o João Pedro, ele ficava pedindo, ele já estava indo também para os cultos de celebração, e o pai dele falou assim, que hoje eles iam na igreja. E aí antes mesmo de chegar na igreja, o João Pedro já estava antecipando o próximo domingo. Pai, próximo domingo nós vamos voltar, não vamos? Próximo domingo nós vamos voltar na igreja. E foi assim, olha, pode passar a próxima foto, deixa eu ver. A próxima, olha lá, o João Pedro na igreja, né, que isso daí é na hora né, no culto lá, né, das crianças. E pode passar a próxima. Né? E aí, ó, e foi o dia onde a família foi toda para a igreja, né? Então aqui o José Elias ali, a Francielma, que é a mãe, a Deila, que foi a que convidou, né, que é a mãe do amiguinho, e depois o José Elias pegou o João Pedro, abraçou o pai e falou assim, pai, Deus ouviu as minhas orações. Porque ele orava para a família, ir para a igreja, ir para o culto, e abraçou o pai, pai, hoje Deus ouviu as minhas orações. E o pai ficou assim tão comovido, né? O José Elias tão comovido com aquela atitude do filho, que o filho estava orando por ele, para eles ir à igreja, né? Ele queria pertencer a uma comunidade que o José Elias, né? Agora, né, eles começaram a ir na igreja e tudo mais, e pode passar a próxima foto.
que o José Elias fez a decisão dele por Jesus e se batizou lá na igreja, né? Então imagina a alegria do coração do João Pedro, porque os pais agora também estavam comprometidos com a igreja, né? Então veja, o poder que uma criança tem, né, de nós ensinarmos, de modelarmos, porque eles são missionários, mesmo poderosos. E queridos, a história andou, né? João Pedro aí devia ter uns 6 anos, hoje João Pedro tem 15 anos, está firme e forte na igreja. Pode passar a próxima foto. Hoje, o João Pedro, ele serve, olha o tamanho que o João Pedro já está. O João Pedro já serve ao lado do Pai no Amor em Ação. Hoje eles já fazem parte do mesmo ministério, né? Eles fazem parte do braço do Amor em Ação lá em Palmas, que entrega, né, as cestas básicas. E eu queria passar para você o vídeo do João Pedro. Vamos lá. É rapidinho. Todos aqui se sintam tocados por essa palavra, né? E que no fim dela eles consigam saber o seu propósito em Deus. Foi rapidinho aí, mas você viu, né, que aquela criança, né, ganhou a família para Jesus. Hoje a família serve no mesmo ministério e hoje o João Pedro já está compartilhando a palavra no mundo afora. E você pode aplaudir o Senhor, amém? Queria que você ficasse em pé. Então, para nós fazermos essa transição geracional, nós vamos precisar transmitir um legado. E você e eu, né, como igreja do Senhor, nós não podemos falhar em ensinar as nossas crianças, modelar o coração delas. E eu já vejo, pelos olhos da fé, um batalhão de crianças sendo como missionários, como João Pedro, ganhando outras crianças para Jesus. E não somente outras crianças, mas atraindo seus pais para Jesus, atraindo seus pais para a presença de Deus. Então você viu ali uma líder que recebeu essa criança. Se o João Pedro não tivesse sido amado, se o João Pedro não tivesse sido acolhido, né, por adultos, adolescentes, jovens, né? A Lídia ali tinha quantos anos? 15 talvez. Um adolescente de 15 anos que soube abraçar uma criança, né? E que através desse amor, desse carinho, desse cuidado, aquela criança foi aprendendo os valores. E por aprender os valores, essa criança foi sendo agente do céu para ganhar a sua família e consequentemente hoje ainda é uma bênção, amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, amém? Amém. Só antes do pastor Willy terminar, ele vai terminar orando com vocês. Na verdade, eu tô lá na salinha, né? Deixei as crianças lá no brinquedão, eles estão super animados brincando, né? Mas antes de brincar, nós tivemos um tempo de louvar, de ouvir a palavra, né, e de orar. Gente, talvez se você até hoje pensou assim, as crianças estão lá embaixo se distraindo, só brincando, que hoje viria essa chave na sua vida. Hoje, né, pastora Luana, a gente estava ali e eles, cada um deles, ali é de 2 a 4, oraram. Coisa mais linda, né? Então, alguns não sabiam falar direito, só faziam assim, amém, Jesus, né? E outros realmente, obrigado, né? E eu até falei assim, alguém aqui já orou uma coisa que Jesus respondeu, ou que vai responder? Até o Natan falou, um irmãozinho. Então, gente, já está profetizado, ele já orou e as crianças creem de verdade. Então, eu quero realmente que vire essa chave na igreja. Nós não estamos ali distraindo as crianças. O que está acontecendo é implantando valor no coração das crianças. Vai ser uma geração que não vai se desviar. Em nome de Jesus. Eu queria chamar a pastora Luana, a Carlinha, né? Antes de eu voltar para lá, antes do pastor Willy encerrar orando aqui, né? Aqui?
Então, o Jacques está falando sobre, porque a gente investe em treinamento, né? Nós pagamos passagem, nós estamos investimos em treinamento, mas nós investimos também em estrutura, né? Então, já compramos televisões, já agora, né? O berçário está com móveis novos e tudo, né? Então, várias coisas nós investimos em estrutura também. E ganhamos um brinquedão. Depois, se você não conhece o nosso Ministério Infantil, vai lá, né? Nós entendemos que isso é importante, né? Para nós realmente estarmos implantando esses valores. E nós queríamos só assim concluir, sabemos que nosso horário já está assim, né? Por causa do voo da Carlinha. Ok. Então nós vamos estar só assim, nós queríamos honrar, né, pastora Fran. Eu vi assim a Carla e a Luana chegarem na igreja. A Carla ela era católica, buscava Jesus, mas ela ficava, muitas coisas que ela não conseguia entender, e eu vi a Carlinha nascendo, e hoje, meu Deus, uma serva mesmo, né? Ela estava no encontro com Deus, né? Que a gente estava ali, ficou na minha equipe ali. E a Luana, amiga da minha filha, né? Elas cresceram ali juntas. Vimos todo esse processo dela casando e tudo. Então, realmente, eu sinto assim, como filhos, de verdade, né? De verdade, estou muito feliz por esse tempo aqui, deles poderem estar ministrando com a gente, é uma grande alegria. E eu creio que, nesse sentido, hoje eu orei assim, que vai ser um novo tempo para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós queríamos só uma lembrancinha, que vocês, para as irmãs, né? Eu ia orar para concluir, então vou deixar o pastor Willy orar e ele já ora com vocês. E eu vou voltar lá para o Kids. Amém. Nós temos então, como eu falei naquela ilustração da corda, nós temos uma oportunidade para você. Nós temos um ministério com crianças, que é uma oportunidade, é um desafio de crescimento para a igreja, é uma responsabilidade que nós temos com essa geração. Então, eu queria que você visualizasse essa corda, e você sendo esse responsável, esse que vai dizer: conta comigo, Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu queria desafiar o seu coração com essa missão, com essa responsabilidade que você tem de segurar essa corda, de você ser responsável por essa transmissão de valores, por essa transição geracional que nós temos essa responsabilidade. Queria que você agora fizesse essa oração diante do Senhor, dizendo: Deus, me usa. Deus, eu reconheço que o Senhor, ó Pai, tem nos chamado. Reconheço que o Senhor, ó Pai, tem nos confiado uma geração. E nós não queremos fazer como a geração de juízes que perdeu o Senhor, que abandonou o Senhor, que se esqueceu dos milagres, que se esqueceu dos feitos poderosos e que acabou perdendo toda uma geração. Senhor, nós queremos ser uma geração responsável, uma geração que diz sim para o teu chamado, uma geração que vê as crianças não como invisíveis, mas como homens e mulheres que vão formar opinião, homens e mulheres que serão embaixadores do reino nessa terra. Por isso, se você é essa pessoa, segure nessa corda agora pela fé e diga: Senhor, conte comigo, Senhor. Conte comigo, Senhor. Eu quero ser, Senhor Deus, uma bênção, Senhor, para essa geração. Eu não quero, Senhor Deus, deixar que as nossas crianças ou que aqueles que estão cuidando delas deixem, Senhor Deus, fiquem sem assistência. Mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero dar suporte. Eu quero liberar palavras de vida. Eu quero dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Conta com a minha mobilização. Conta com o meu coração. Conta com o meu tempo. Conta com os meus recursos para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro que o Senhor marque. Que o Senhor marque, chame. E eu já vejo essa igreja mesmo rompendo pelos olhos da fé. Uma grande e numerosa equipe se levantando
cuidando das crianças e reproduzindo valores e transmitindo esse legado para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos como quem recebe, e eu oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe e uma boa semana para todos.